Primeiramente, eu gostaria de agradecer à associação pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje, ministrando uma palestra para vocês sobre a RT. E a RT, ela tem vários temas a serem discutidos. Aquele que me foi incumbido é sobre sua emissão e registro. Então, vou falar para vocês em uma apresentação breve sobre o que significa RT e quais são os quesitos para sua emissão e registro. Seria até breve, até para que a principal palestra vai ser aqui do nosso colega engenheiro Gildácio. Então, primeiramente, o que significa RT? A RT é uma sigla que significa Anotação de Responsabilidade Técnica. Como é que ela surgiu? Em 1977, foi feita uma lei que contemplava dois temas juntos, a RT e a mútua. A mútua, quem veio na palestra do engenheiro Pedro Katayama, teve ideia do que ela significa, quais são suas funções e quais os benefícios que ela disponibiliza. E a RT, nessa mesma lei que contemplou a mútua, é um artigo só que diz o que é RT e nós vamos explicar. Qual é a definição de RT? Por que a RT ela existe? A RT, a definição que eu posso dar para vocês é o que está escrito aqui. Ele é um divisor de responsabilidades. Por que isso? Porque a RT, quando você emite, você obrigatoriamente tem que dizer qual o serviço que você prestou, qual a atividade técnica que você fez. Essa definição que eu estou mencionando aqui, ela fica bem clara numa obra de grande porte. Uma obra de grande porte, vamos dizer, nós visualizamos aqui, essas duas torres ao lado. Tem mais de 30 empresas trabalhando nessas duas torres, que já trabalharam ou que ainda estão trabalhando. Teve a empresa que fez o projeto, tem a construtora que está executando, tem a empresa que fez a sondagem, tem a empresa que fez a terraplenagem, tem a empresa que fez o serviço de batistaca, tem a empresa que fez a parte de projeto elétrico, tem a empresa que está executando o projeto elétrico, tem a empresa que fez o projeto do elevador, a empresa que está executando a montagem do elevador. Cada profissional ou empresa que prestou esse serviço, ele disse qual é a responsabilidade dele. Eu fui responsável por esse serviço. Eu fui responsável por aquele serviço. Por isso que eu digo que a RT é um divisor de responsabilidade, porque ela delimita o que cada profissional fez e qual a responsabilidade que a ele lhe cabe. E aqui, esse quadro, para vocês entenderem como é que a RT ela surge. Ela surge de uma atividade técnica? Sim, ela surge de uma atividade técnica. Mas muitas das vezes, em função da crise econômica que nós estamos vivendo, algumas ARTs não são recolhidas, e sim são recolhidas coercitivamente, porque a fiscalização assim exige. Esse é um quadro esquemático para vocês entenderem da onde que a RT surge. Todas essas pessoas aqui, profissionais, que são os engenheiros, os técnicos, os tecnólogos, geógrafos, meteorologistas, todos eles têm registro no CREA. As empresas, instituições de ensino e entidade de classe. Tendo registro no CREA, o que acontece? Nós temos aqui a fiscalização. A fiscalização ocorre por meio dos agentes fiscais do CREA, que aqui em São Carlos nós temos 3 agentes fiscais lotados na cidade. Qual que é a função dos agentes fiscais? É coibir o exercício legal da profissão. Além disso, de coibir o exercício legal da profissão, ele também faz com que a legislação que regula a profissão seja cumprida. Uma delas é a Lei 6.496 de 77, que instituiu o RT. Os agentes de fiscalização fazem o quê? Eles geram também o recolhimento da RT. Grande parte das RTs são recolhidas espontaneamente, só que uma outra grande parte também é fruto da fiscalização do Conselho. Quais são, então, como é uma obrigação, uma RT você é obrigado a recolher, você tem que ter alguns dispositivos legais que obrigam ao recolhimento. Quais são eles? Como eu mencionei, a lei federal, é uma lei federal, 6.496 de 77.
Somente esse artigo fala a respeito da RT. Todos os demais artigos tratam da mútua. Então, o que diz esse artigo? Que todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais que fez a engenharia, na época a arquitetura era vinculada, hoje não é mais, e a agronomia, fica sujeita à anotação de responsabilidade técnica. Então, primeiro aqui, todo contrato escrito. Você tem um contrato escrito, você recolhe RT. Contrato de prestação de serviço, na maioria das vezes. Eu tenho um contrato, eu recolho RT. Verbal. A RT é que vira um contrato. Então, se você presta um serviço e você tem um contrato, que pode ser tanto escrito como verbal, você, referente a qualquer atividade técnica, eu digo qualquer serviço que é prestado pelos profissionais que são registrados no CREA, tem que recolher RT. Mas todo serviço? Todo serviço. Ah, mas vou dar um exemplo da área elétrica. A CPFL ela exige RT do padrão de energia que é instalado em cada residência. Obrigado a recolher. Mas é um serviço técnico? É. Qualquer serviço técnico. Ah, eu vou fazer só um pequeno projeto. Tem que recolher RT. Porque esse pequeno projeto é sua responsabilidade. Está sob sua responsabilidade qualquer execução de qualquer projeto que você fez, fica obrigado a recolhimento de RT. Todo serviço técnico gera um RT. Qual outro regulamento que determina a RT? Essa resolução do Conselho Federal, que ela é de 2009, o número dela é a 1025. Ela dispõe, além de falar sobre a RT, ela também dispõe do acervo técnico. E aqui abro um parêntese que o acervo técnico, ele é um documento que o CREA emite dizendo que você, profissional, executou uma determinada atividade técnica e especifica a atividade técnica que você prestou. Por exemplo, eu fui responsável técnico pela construção de uma ponte. Então vai dizer que o Rafael, se fosse engenheiro civil, foi responsável pela construção de uma ponte no rio Tietê, e essa ponte foi executada no período de tal a tal, o valor do contrato foi tal, a empresa que executou foi tal. Eu estava vinculado a essa empresa. Esse acervo é o seu histórico profissional. Ele tem validade em todo o território nacional e ele é extremamente utilizado em concorrências públicas. Então, essa resolução 1025, ela também trata da RT. Ela trata de vários dispositivos da RT. Se vocês entrarem depois, digitar no Google, ela é bem extensa e ela trata de vários temas da RT. Trata também da emissão e registro da RT, que eu vou começar a discorrer agora para vocês. Antes disso, para que serve uma RT? A pessoa, o profissional, tem em mente o seguinte: a RT ela tem uma finalidade financeira. Não vamos negar, mas isso é uma lei que obriga o recolhimento. Mas quais são então as finalidades da RT? É um documento que tem fé pública, uma RT de qualquer estado da federação, porque cada estado tem o seu CREA, ela tem validade em todo o território nacional. E ela serve como o quê? Além de ela ter validade como contrato, ela também é entendida como uma garantia dos serviços prestados. Se você não tem um contrato escrito, a RT ela tem validade como se um contrato fosse. Ela é imprescindível para a emissão da CAT. CAT é a sigla que significa Certidão de Acervo Técnico. Sem a RT, você não consegue a emissão do acervo técnico. Não tem jeito. E uma coisa interessante, quando você vai requerer o acervo técnico, você tem que baixar a RT. Não é pertinente a palestra, mas baixar a RT, você entra no sistema do CREA e diz: o serviço que eu prestei, ele já terminou. Se você não fizer isso, você não obtém a CAT. Toda RT eu tenho que fazer isso? Sim. E por que serve isso? Serve para dizer o seguinte: você vai informar para o CREA, aquele serviço que eu estava prestando, ele acabou. Se você deixar em aberto, o CREA não tem condição de saber. O que ocorre, pessoal? Infelizmente, tem profissionais que falecem. A gente tem que entrar no sistema para dar baixa no registro dele. Nós entramos também para verificar as RTs que ele deveria ter baixado e não baixou. E tem um monte de RT, tudo aberto. Tem que baixar. Acabou o serviço, você emitiu RT. Você entra no mesmo sistema que você emitiu, você vai lá e dá baixa. O próximo tópico, que eu já falei, limita a responsabilidade entre as partes e garante direitos autorais. Se você faz um projeto, o Conselho Federal, você pode fazer um registro
desse seu projeto. Você garante a autoria autoral do seu projeto. E sem RT você não consegue isso. As verdadeiras ela sai do sistema. E ela desaparece, como se você nunca tivesse preenchido. Você preenche a RT, recolhe. Recolhendo, ela vai estar sendo registrada. E por que isso? Porque a RT é um documento cuja validade dela exige, além do preenchimento, o seu pagamento. Ela é uma taxa. Se você vai abrir uma empresa aqui em São Carlos, você precisa pagar uma taxa para a prefeitura. A RT ela é uma espécie de taxa, por isso que exige recolhimento. Quais são então as formas de registro da RT? Eu recolho uma RT, eu vou lá, entro no sistema e vou registrar a RT. Registrar então pressupõe o seu preenchimento. Quais são então as formas de registro que eu tenho? A RT inicial. 99% dos casos, a RT ela é inicial. Porque você vai fazendo um projeto, você está iniciando o projeto, está iniciando uma obra, você vai lá e escolhe a RT inicial. Ou seja, você vai ser o responsável técnico por um determinado serviço, por um determinado projeto que você vai realizar. O segundo é RT complementar. Você vincula na RT inicial, é sempre o mesmo profissional. E você complementa dados. Por exemplo, você escreveu que a sua obra é na Rua Sorbonne, número 400. Não colocou Centreville. Então você vai lá e acrescenta o bairro que você deixou de colocar. A RT de substituição também é vinculado. O que quer dizer aqui vinculado? Você vai colocar nessa RT de substituição ou complementar o número da RT inicial. Existe um campo específico para isso. Complementar a RT número, você digita. Aqueles que... todos já preencheram a RT aqui? Não? A RT, ela tem um número em cima. Começa sempre com 9. Então é 9, 2, 2, 2, 12, aí tem o ano. Então vou dar um exemplo. 9, 2, 2, 2, 12, 2016, aí tem 7 números. O número da RT é sempre depois do ano. Porque se 9, 2, 2, 2, 12 e o ano, muda-se o ano, o número da RT é a seguir. Se vocês depois quiserem vir aqui durante a semana, a gente pode até disponibilizar o computador, a gente senta com vocês e preenche a RT. Não tem problema nenhum. Então um simulado, a gente senta, preenche, que é até interessante. Vocês aprenderem como é que funciona o preenchimento da RT. É obrigatório. Vocês um dia terão que preencher. Quais são então os tipos de RT que existem? Aí nós já estamos passando para a emissão. O registro a gente já comentou. Quando a gente for emitir uma RT, ela é de obra ou serviço? Sim. Assim como a RT inicial é grande parte das RTs que são emitidas, a de obra ou serviço é a que mais existe. Se você executa uma obra ou presta um serviço, você tem que recolher uma RT de obra ou serviço. É a maioria das RTs que são recolhidas. Existe também uma RT que a gente chama de RT de serviço de rotina, RT múltipla. Ela não é muito usual. Quem usa muito ela são os agrônomos, porque eles têm que preencher os receituários agronômicos. Então, os receituários agronômicos, eles preenchem uma RT referente a um determinado número de receitas que eles expedem. Como eles expedem várias receitas num dia, então eles não recolhem uma RT sobre cada receita que eles expedem, e sim sobre várias delas. E a última é a RT de cargo ou função. Para que essa RT ela existe? Ela existe para dizer que o Rafael é o responsável técnico pela empresa do Judaso. O Judaso é uma empresa, eu sou o responsável técnico por ela. Como é que eu faço esse vínculo? Como que o Rafael faz o vínculo na empresa do Judaso? Simples, eu recolho meu RT dizendo que eu sou o responsável técnico pela empresa dele. Só é recolhida RT de desempenho de carga e função quando um profissional vai se responsabilizar tecnicamente por uma empresa. Significa o seguinte, como eu comentei no início, as empresas têm registro no CREA? Tem, mas elas só têm registro porque ela tem um responsável técnico que faz parte do seu quadro. Para fazer parte do quadro, é necessário recolher essa RT de desempenho de carga e função. Essa RT de desempenho de carga e função ela só é recolhida quando um profissional vai se responsabilizar por uma empresa. Então, o que é RT de obra ou serviço? Só detalhando para vocês.
Ela deve ser registrada antes do início da atividade técnica. Eu fui contratado hoje para fazer um projeto de uma residência. Eu posso recolher a RT? No caso, o correto seria hoje. Eu posso recolher amanhã? Pode. Você recolher amanhã de manhã, se a obra vai começar à tarde. Esse é o correto. Agora, vocês acham que isso é feito na prática? Sim ou não? Não, não é feito. Qual que é a consequência? Vamos voltar no acervo. A pessoa recolhe o acervo, ou a RT do acervo, depois que a obra acabou. Isso é comum? É comum. Por que ele recolhe? Ele devia ter feito isso antes. Ele quer o acervo, ele quer recolher a RT. Ele não conseguia antes. Só que como os casos eram muito recorrentes, o Conselho Federal baixou uma determinação falando o seguinte: olha, você vai poder ter direito ao acervo, só que você vai pagar uma multa por isso. E o CREA São Paulo está estudando uma forma do seguinte: além da multa que ele pagar, ele tem que dar a relação das obras dele que está em andamento para saber se tem outros casos. Porque aí nós vamos catalogar as obras que ele está mencionando naquela época e só vamos dar o acervo mediante a informação que ele deu. Olha, ele deixou de recolher essa. Quais são suas obras? São mais 5. Estão recolhidas? Não, então recolhe. Porque não recolher RT, pessoal, é uma espécie de sonegação. Não deixa de ser, porque eu acabei de comentar que RT é uma taxa. No caso de obras públicas, para você começar uma obra pública, o ente, no caso, a administração pública, a prefeitura, o fiscar, o USP, CREA, que são todos órgãos públicos, eles têm que dar uma autorização para você começar a obra. Essa autorização chama-se ordem de serviço. Liberando a ordem de serviço, você tem até 10 dias para recolher RT. Somente nesses casos. Então, RT, pessoal, sempre antes do início. RT de desempenho de cargo ou função, como eu falei para vocês, o vínculo é para desempenho de cargo ou função pública. Pessoa jurídica de direito público ou privado. Pessoa jurídica de direito público é prefeitura, CREA, USP, o fiscal. Direito privado é a associação, é o macro, é o JAU-SERV, é qualquer empresa que não seja da administração pública, ela é uma empresa privada. E a RT de cargo e função, ela pressupõe um detalhe. Se eu entro na empresa e trabalho como engenheiro trainee, fiquei lá 2 anos, subi de cargo, passei para engenheiro pleno, passei para engenheiro sênior. Cada vez que eu mudar a função, eu tenho que recolher uma outra RT. Porque a RT desempenho de cargo e função pressupõe aquela função que você está exercendo. Caso ocorra alguma alteração, é necessário que você recolha outra. E isso é necessário justamente para que o CREA, você pode pedir uma certidão do CREA informando aonde você trabalhou. E com os registros das RTs, nós podemos fornecer essa certidão para vocês. É por isso que cada função que você exerce na empresa, quando alterada, pressupõe o recolhimento de uma nova RT desempenho em cargo função. E o recolhimento da taxa de RT? Conforme eu falei, o recolhimento é que pressupõe o registro. Se não tiver o pagamento, o registro da RT ela não ocorre. De quem que é a responsabilidade pelo recolhimento de uma RT? É do profissional. E por que a gente diz isso? Porque vários profissionais delegam isso para o seu cliente. E se ele não recolhe? De quem que é a responsabilidade? Diante de todas as consequências que eu falei para vocês que geram. Então, a RT você preenche e já embute no valor dos seus honorários esse percentual, essa quantidade, esse montante que eu vou explicar para vocês como é que funcionam os valores de recolhimento da RT. Se vocês não fizerem isso, não tem como haver o registro da RT. É o pagamento que gera o registro da RT. E quando for a empresa? Quando você estiver vinculado a uma empresa, a empresa que é responsável pelo pagamento da RT. E o recolhimento da taxa da RT, como é que funciona? Ela funciona pelo valor
maioria das RTs são pelo valor mínimo. As pessoas contestam com relação a esse valor. Então, ter faixas intermediárias, os valores aumentaram. Uma obra de R$1 milhão paga o mesmo de uma obra de R$15 mil. No entanto, havia um questionamento da validade. Uma taxa, ela tem que ter uma lei que institui. Obra realmente vão existir várias RTs. Essas são as faixas de recolhimento. Então foi uma lei recente, ela é de 2011, que determinou, porque antes várias empresas questionavam a validade da RT e deixavam de recolher. Agora com essa lei ficou juridicamente correto os recolhimentos da RT. Esse pessoal, em breves palavras, de uma forma bem sucinta, isso é o que trata da RT da sua emissão e registro. Então vocês estão convidados a vir aqui na unidade. Das 8h30 às 16h30, a gente disponibiliza o computador, a gente senta com vocês, explica o recolhimento da RT. Para aqueles que já sabem, direto eles vêm aqui para tirar algumas dúvidas. O recolhimento da RT ele é muito importante, porque vocês, quando recolherem, vão dizer aquele serviço técnico que vocês prestaram. Correto? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição para esclarecê-las, se eu souber. Se eu não souber, eu vou atrás da resposta. Só um momentinho que li. Pois não. Então, eu queria saber assim, diz quando um profissional fica responsável técnico por uma empresa, tem que emitir um RT de responsabilidade técnica. Só que, tipo, esse profissional, todo serviço que ele fizer, ele vai ter que emitir mais uma outra RT de serviço. Vai ter que recolher RT de desempenho de cargo e função. Que é essa daqui. Então, ele recolheu uma RT de desempenho de cargo e função, então ele fez o vínculo dele como profissional com aquela empresa. Vai se formar, aí você vai ser vinculado a uma construtora. Consultor MRV, dá um exemplo fictício. Você vai ser engenheiro da MRV. Então você vai recolher uma RT de desempenho de cargo e função, que você é engenheiro trainee da MRV. Certo? A MRV vai lhe dar uma atribuição. Você vai fazer o projeto de um prédio, de uma torre que nós vamos construir de 15 andares. Você recolhe uma RT que você foi responsável pelo projeto dessa torre. Aí o colega do lado vai ser o responsável pelo projeto hidráulico. Ele recolhe uma RT, porque ele trabalha na mesma empresa que você, ele foi responsável pelo projeto hidráulico. E assim por diante. O colega eletricista faz a parte elétrica, o colega mecânico faz a parte dos elevadores. Então, não há limitação para recolhimento da RT. Uma obra aqui em São Carlos, aqueles que conhecem a Unicep, tem um macro ali na frente, né? É isso. Tem um macro ali na frente. Naquela obra, teve 50 empresas que trabalharam lá. De nada. Aumentar o currículo dele, certo? Ele quer a RT. Não precisa não. Ele quer a RT de cargo. Tá gravando? Tudo bem, tá bem. Ele quer a RT de cargo e função, o próprio engenheiro toma iniciativa, não é o dono da empresa, certo? Não, porque se ele não fizer o recolhimento, ele não fica vinculado à empresa, não tem jeito. Não, tudo bem, mas a maioria não faz a RT. Eu tô perguntando, entendeu, que o próprio engenheiro tem que ter a iniciativa de fazer. Ele depende da assinatura lá do dono da empresa, porque todo mundo tem medo de vínculo empregatício, não sei o quê, começa terror para entrar os advogados. Aí a minha pergunta é essa, entendeu? Que realmente... sim, mas a pergunta principal. Aí eu estou no caso de prefeituras. Prefeitura, entendeu? Quando eu só tenho um RT de cargo e função, que é do cara lá da estação de tratamento. Os outros engenheiros, ninguém emite a RT de cargo e função. Até já provoquei vocês, e você falou, não, isso é a iniciativa lá do cara, o CREA não pode obrigar.
É o órgão público é uma outra questão. A gente trata muito de iniciativa privada, porque iniciativa privada você pode fazer até o que a lei proíbe. Na iniciativa nos órgãos públicos você pode fazer o que a lei permite. Não, por isso que eu estou perguntando Entendeu? como é que funciona Agora, a lei. eu estou falando para você o que diz a lei. E agora, em alguns órgãos públicos, eles se negam mesmo a pagar. Aí quem é multado é o profissional, não o órgão público, né? Eu só estou dizendo que é uma forma de envolver o sujeito, porque às vezes, entendeu? Que envolveram na parte, por quê? Porque eu estou brigando, eu sou engenheiro elétrico, não sou nem civil. Mas Já falei que você é eletricista, não é elétrico. tudo bem, eu ponho elétrico que é mais abrangente, eu tenho a liberdade de pôr, entendeu? Eu não ponho eletricista, Sei. eu ponho elétrico. Eu tô Aí já é brincando, eu sei que liberdade você minha. coloca elétrico. Segunda pergunta. O problema de amparo legal. Ou seja, o cara lá matou 2 caras na ponte lá do Rio de Janeiro que empregou com cuspe. Aí eu digo, tudo bem, a RT, eu posso botar o cara, se provar que ele é culpado, eu posso prendê-lo, entendeu? Lá, fazer um escarcéu que estão fazendo que não está adiantando nada. Você entendeu que eu tenho que ter amparo legal. O cara fez caca, aí o cara tem medo de ficar assinando, tem que fazer bem feito, porque senão ele pode, além de perder o preço, se tiver um cara chato que nem eu, ele ainda, além de perder lá a atribuição de giro, ainda pode até ser preso. Aí eu perguntei, amparo legal? Que eu estou querendo amparo legal. Eu não vou entrar nessa seara porque parte criminal é uma outra esfera. Estou dizendo só da parte da RT, no que me cabe, né? Tudo Não tem tudo como bem. eu entrar, porque para eu falar de parte criminal, você tem que analisar documentos. Eu não tenho eles aqui, não tem como eu te responder. Não, tudo bem. Eu já criei, você não tem resposta, talvez eu estou tentando ter resposta através lá da Direção-Geral do CREA, porque eu continuo querendo valorizar os bons engenheiros. Correto. Um engenheiro que é ruim, entendeu? Não vai. Eu continuo tentando. Tudo bem. Ou seja, no fundo, não me respondeu nada, mas eu vou tentar obter essas respostas de outra forma. Obrigado. Tudo bem. Viu? Nada. Alguém tem outra dúvida? Pergunta? Os valores referentes para a cobrança da RT são sobre o valor cobrado pelo engenheiro ao cliente ou sobre o valor total da obra? Sobre o valor do projeto de engenharia ou sobre o valor da obra? Se for sobre o projeto, é sobre o valor total. Tá? Agora, muitos questionam com relação aos materiais, que não deveriam ser incluídos. Em tese, dá para você fazer uma menção na RT, você só cobrar o valor dos honorários e dizer que o valor a obra total custou tanto, sendo que tanto foi de honorários e tanto foi de materiais. E a RT eu vou pagar sobre os honorários. Exatamente. Tá bom. Na obra pública não tem como fugir. Porque na obra pública, o que acontece? O contrato, a gente chama de contrato de valor global. Então engloba tudo. Aí não tem jeito de você escapar. Aí você tem que colocar material, honorários, encargos, aí vai tudo. Não tem como. Obrigado. Nada. Ô Rafael, qual é o benefício de uma RTE para mim como profissional que tira uma RTE? Então, o benefício se resume ao seguinte. Você tem direito a solicitar a certidão de acervo técnico, que é um histórico que você vai ter emitido pelo CREA. E acervo técnico, além da licitação que eu comentei com vocês, a outra função dele é deixar registrado o seu currículo profissional. E isso, pessoal, hoje em dia, com essa concorrência que está... Aqui em São Carlos, você sabe que tem muitas empresas que trabalham na parte de emissão de projetos hídricos. Aqui é um polo de empresas que atuam nessa área. E elas brigam assiduamente por obtenção de acervos técnicos, porque várias prefeituras estão fazendo esses projetos no estado. E é uma briga nas concorrências muito grande. Então, recolhendo a RT, ele tem direito à obtenção do acervo. A RT também tem o benefício de ser um contrato, caso ele não seja escrito, a RT serve como um contrato. A RT também serve como um vínculo contratual. Vários engenheiros, às vezes, vêm até aqui e tentam obter a documentação, porque ele tem um vínculo com a empresa, ou por questões trabalhistas, não houve o cumprimento de alguma cláusula, a RT serve como comprovação de vínculo entre as partes. E tem mais um benefício, não vou chamar de benefício, mas o que ele obtém de retorno com o recolhimento da RT. Seriam esses. Então, o acervo, a questão do vínculo entre as partes, e um outro benefício que ele é indireto, esse evento aqui, a mútua. Porque cada RT que você recolhe,
20% do valor líquido, tá? O que eu digo valor líquido? Porque grande parte vai para o Confia. 20% do valor líquido reverte para a mútua, que dá todos os benefícios que o engenheiro Pedro, quando esteve aqui, explicou para vocês. Além disso, parte do dinheiro que você recolhe da RT é revertido para as associações, para elas fazerem cursos de aperfeiçoamento, que um deles é esse. Por que eu estou aqui hoje? Porque parte do dinheiro que é recolhido da RT, a associação promove cursos e, em troca, é aberto um espaço para o CREA para fazer a divulgação da legislação referente à RT. É uma parceria. Todo evento que tiver o nome do CREA, que a associação promove, a associação é obrigada a abrir um espaço para que a gente divulgue e fale sobre a legislação pertinente à RT. Certo? Mais alguma dúvida? O ART é um vínculo contratual entre duas partes. Se eu tiver um problema jurídico com a outra segunda parte, como que uma ART ou CREA me ajudaria? A lei que regula o CREA, ela é uma lei que está baseada num tripé. CREA, associação e sindicato. Como é que funciona? O CREA, ele fiscaliza. Mas o CREA, então, ele só fiscaliza os profissionais? Sim, ele fiscaliza os profissionais e impede que leigos atuem na área que é privativa dos engenheiros. Certo? As associações promovem a valorização profissional e os sindicatos defendem os interesses dos engenheiros. Então, numa demanda trabalhista, você teria que procurar o sindicato, porque o CREA, pela lei que o criou, ele não tem essa atribuição. Mas a RT, ela comprova que você teve um vínculo com alguém. Supondo que você faça um projeto e a parte que contratou o seu serviço não pague, se você não tiver um contrato, a RT ela serve de vínculo. Para comprovar que houve o vínculo entre as partes. Por quê? Ninguém vai lá e pega a assinatura do contratante. Só o profissional assina. Mas o correto é você, na RT, no campo, embaixo dela, você assinar e o contratante do serviço assinar também. Aí você fecha o vínculo. Ou seja, comprova que você foi contratado pela empresa X para fazer um determinado serviço. Mas no caso de uma demanda trabalhista, o ideal é que o sindicato, porque o CREA legalmente ele não pode fazer isso. Mais alguma dúvida? No caso, se o contratante ele não assinar essa RT, mesmo assim, é firmado como um contrato ou não? É uma boa pergunta, né? Já é uma pergunta mais jurídica agora. O ideal é que tenha assinatura. Não tendo assinatura, mas tendo recolhimento, fica confirmado que houve o registro da RT. Então, para o CREA, ela está legal. Agora, para você realmente ter direito a entrar com uma demanda futura com o contratante, o ideal é ter assinatura. Sem assinatura, ele fica um documento... Não é um documento válido. Eu entendo que ele não é válido. Tem que ter assinatura. Obrigatoriamente tem que ter assinatura. Se ela não tiver assinatura, mas você tiver um contrato escrito, aí está resolvido o seu problema. Mas sem o contrato escrito e sem ter na RT com assinatura, aí realmente ela perde seu valor. Porque um contrato ela pressupõe que o vínculo foi firmado por uma assinatura. Você não tem um contrato escrito, mas você tem a RT com assinatura, você supre. Sem assinatura, realmente ela não vai te ajudar. E falando de RT, só para... Alguém tem mais alguma pergunta? Como que a gente faz para saber exatamente onde que a gente encontra exatamente o que cada profissão pode assinar? Por exemplo, o que um técnico de edificações consegue assinar, até onde ele consegue e até onde o engenheiro civil pode, por exemplo. Tá. Se vocês quiserem saber o seguinte, vamos dizer, engenheiro civil, o que ele pode fazer? A resolução número 218 de 1973 do CONFIA diz isso. Ela é que diz o que o engenheiro civil, no caso de vocês,
Pode fazer. No caso dos técnicos, é o decreto 90.922 de 85. Ele é o que diz o que os técnicos podem fazer. Agora, dos tecnólogos eu não lembro. Do tecnólogo eu realmente não lembro. Mas dos engenheiros civis, agora eu não lembro o artigo. Se eu não me engano, é o artigo 7º da Resolução 218 de 73. Vai dizer o que pode fazer. Ela não é muito didática para explicar. Mas engenheiro civil pode fazer muitas coisas. Salvo engano, ela não faz menção de portos e aeroportos para os engenheiros civis. Mas isso depende muito de cada grade curricular de cada instituição. No geral, não contempla. O técnico em edificações pode assinar até 80 metros quadrados, se eu não me engano. Correto. Supondo que ele está trabalhando em um projeto, alguma coisa assim, junto com o engenheiro tira a RT da obra maior que 80 metros quadrados, só que o técnico está trabalhando junto. Tem como ele tirar uma RT, não sei se é conjunta, não sei se existe alguma coisa assim, para provar que ele também está trabalhando, só que a responsabilidade não é só dele? É possível, porque nesse decreto diz que o técnico ele tem que trabalhar, na verdade ele não pode fazer projetos, né? Ele tem que estar sempre sob a supervisão de um engenheiro. Então nesse caso, teria que ver qual seria a atividade técnica que ele estaria prestando. Ele não pode fazer o projeto. Então ele teria que ver alguma atividade técnica que ele estaria fazendo junto com o engenheiro civil que não seja o projeto. Tá? Então, por exemplo, assessoria, né, alguma coisa nesse sentido. Mas o projeto de uma obra acima de 80 metros ele não pode fazer. Então, em algumas áreas que os técnicos podem fazer, assessoria é uma delas. Isso eu me lembro perfeitamente. Agora, não pode mencionar que ele está fazendo um projeto acima de 80 metros. Ele, por exemplo, ele fez o desenho técnico disso daí. Ele pode fazer o desenho, não tem problema nenhum. Geralmente é até isso que ocorre. Mas ele fez um desenho de uma obra de acima de 100 metros. Não tem problema, porque o desenho não está vinculado a nenhuma parte técnica acima, não tem vinculação com a metragem. Se for nesse caso que eu comentei, ele pode. Que ele não pode fazer projeto, nada estar vinculado acima dessa metragem. Existia uma discussão se tendo a obra, por exemplo, já existe uma obra e o técnico ele vai fazer a regularização de uma obra que é acima de 80 metros, ele poderia fazer. Ele não pode. O que é regularização? É uma obra que já está pronta, que foi feita anteriormente sem acompanhamento técnico e que agora vai ser regularizada. Aí o pessoal comentava assim, mas ela já está pronta, ele não está executando, ele só está regularizando, ela tem 110 metros. Pode? Não pode. Não pode. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Então deixa eu fechar para vocês com uma última informação. A RT, se ela for preenchida de forma incorreta ou for preenchida por um profissional que não tem atribuição para fazer determinado serviço técnico, ela pode ser anulada. Recentemente nós tivemos um caso aqui de um engenheiro da área de mecânica que ele preencheu e fez uma RT ele emitiu uma RT sobre uma compactação de solo de um palco de uma festa universitária. Ele é engenheiro de produção. Ele não pode fazer laudo de compactação de solo, certo? Mas ele fez. E por que ele fez? Porque o sistema ele não trava por atividade. Ele não entende que o engenheiro de produção não pode fazer compactação de solo. O sistema no futuro vai travar. No momento ele não trava. Então eu sou técnica eletrônica. Se eu quiser escrever, emitir uma RT, que eu fiz um projeto elétrico acima de 800 kVA, que eu não posso, passa. Então ele fez esse laudo de compactação. Nós apuramos, verificamos que ele não poderia fazer e somente um órgão de São Paulo chamado Câmara Especializada, dependendo de cada modalidade profissional, que pode decretar a nulidade. E foi decretado nulo a RT. Ou seja, ela não teve validade. É como se ela não existisse. Ele pode até pedir restituição desse dinheiro. No caso ele não pediu, mas ele pode pedir porque a RT ela não existe, ela não tem validade nenhuma. Porque ela foi emitida por um profissional que não tem atribuição, ele não estudou para esse serviço técnico que ele prestou. Pois é, hein? Se fosse uma obra, hein? Se fosse uma obra... Se é uma obra pública, você tem que comunicar aos órgãos competentes.
tem que comunicar a prefeitura, você querer comunicar ao Ministério Público. Vai ter que providenciar uma outra RT, esse é o ideal. O que aconteceu nesse caso? Como o evento já tinha passado, o evento terminou e não aconteceu nada, então nós não pedimos uma outra RT, porque não tem nem de quem mais cobrar. Vocês sabem melhor do que essas empresas que montam eventos universitários, elas vêm aqui, montam e vão embora, entendeu? Então, nem teve como fazer isso. Mas se fosse uma obra existente aqui na cidade, a gente ia pedir para que um outro profissional substituísse, que é o correto, não pode deixar sem profissional. Como foi um evento transitório, eu comentei com você, ele deixou de existir, então não tem como cobrar. Se fosse de um caso de uma obra, teria que informar os órgãos competentes disso e o CREA tentar que houvesse substituição do profissional. Tudo bem? Então, tem o meu e-mail no final, se vocês quiserem anotar, tiverem perguntas, e compareçam aqui. Dê uma ligada antes, a gente disponibiliza um computador para vocês, a gente senta, explica o recolhimento da RT. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, e muito obrigado e boa noite. Rafael, obrigado pela excelente apresentação. Acho que o objetivo foi alcançado, né? E gostaria de ressaltar uma parte da sua apresentação que é uma informação importante. Que às vezes a pessoa pergunta, mais um dinheirinho que vai embora, né? Vai para o governo? Não. Tem destinação esse dinheiro. Uma parte volta para a associação para justamente custear esse ciclo. Nosso ciclo de aperfeiçoamento técnico profissional, por exemplo, ele é com o dinheiro da RT. E assim, as outras associações, a Mútua, que teve apresentação ontem também. Então, é um dinheiro que tem destino, e um destino útil para a categoria. Esse eu acho um ponto bom para a gente frisar. Vocês de entregar um certificado para você e um brinde da associação. Muito obrigado, hein? Ok? Vamos tirar foto ali. Vamos tirar. Isso aí. Muito obrigado.